O que tem de concreto sobre a possível contratação do Cavani, Sereto? O que existe de concreto é uma proposta do Corinthians para o Cavani. O Corinthians não fala disso abertamente, mas existe sim a proposta do Corinthians, né? O Corinthians já fala, inclusive, em salários. O Corinthians estaria disposto a pagar, Corinthians, R$ 1 milhão, que é o teto do Corinthians, que é o que o Corinthians paga. E é impressionante como a gente fala isso com uma naturalidade muito grande, né? Para um time que está super endividado, para um clube que está super endividado, como é o Corinthians. Mas que tem optado por montar um time de ponta, um time espetacular para ganhar os campeonatos e para tentar arrecadar o dinheiro através da premiação dos campeonatos e através da bilheteria, da venda de camisas, da publicidade e tudo mais. Tanto é que já fez uma parceria muito forte com a Taunsa, que é uma empresa gigante do agronegócio que vai bancar esse patrocinador. Então o Corinthians vai bancar a contratação desse camisa 9. O Corinthians vai pagar R$ 1 milhão e a Taunsa estaria disposta a pagar até R$ 2 milhões para compor o salário. Então veja você que seria uma proposta, um salário de R$ 3 milhões, um salário, poxa, um salário dos mais altos do futebol brasileiro, se não o mais alto do futebol brasileiro. Duvido que tenha alguém que ganharia ou que ganha mais do que o Cavani nesse aspecto. Agora, tem a proposta que ainda não se sabe se foi efetivada ou não, do Barcelona. E nesse caso, se houver a proposta do Barcelona de fato para o Cavani, aí vai ficar nas mãos do Cavani decidir se vem para o Corinthians ou se vai para o Barcelona. Então, esse possível concorrência aí do Barcelona é um grande empecilho numa possível futura contratação do Cavani, né? E o próprio empresário, o jogador já disseram que só vão resolver assim o seu destino a partir do mês de janeiro aí, que vai faltar 6 meses para o fim do término do contrato, né, Sereto? E sobre a situação do Diego Costa, né? Hoje nas redes sociais surgiu aí uma informação, né, de que ele gostaria de jogar com os reforços que chegaram no Corinthians, só que o problema é a liberação do Clube Atlético Mineiro, né? Foi um clube campeão, que está investindo uma grana boa para pagar os salários dele e que não vai querer sair de graça assim um jogador do quilate que é o Diego Costa, né? Num possível fracasso na contratação do Cavani, você acha que seria um nome de peso trazer o Diego Costa ao invés do uruguaio? Eu acho que seria um nome de peso sim, agora precisa ver a questão do custo-benefício. A informação que eu tenho, eu conversei com uma pessoa ontem sobre o Diego Costa, uma pessoa que é ligada à comissão técnica do Atlético e que faz parte do planejamento do Atlético para a próxima temporada. E uma pessoa que está muito bem informada a respeito, e ela disse sim que o Diego Costa pode vir para o Corinthians. Então ela confirmou essa informação. Ele foi oferecido ao Corinthians. E se ele foi oferecido, é porque ele não quer ficar no Atlético por algum motivo, que ninguém sabe qual é exatamente. Também existe a possibilidade dele voltar para o futebol da Espanha, porque a família quer ficar na Espanha. O Diego Costa fez a carreira dele quase toda no futebol da Espanha, com exceção do momento em que ele passou pelo Chelsea, né, da Inglaterra. Teve um momento no começo da carreira que ele passou também pelo futebol português, mas ele fez praticamente toda a carreira dele no futebol espanhol. E acontece que o obstáculo para o Corinthians contratá-lo é a questão do contrato que termina no final do ano que vem. E aí, não é que existe uma multa rescisória. O Corinthians teria que pagar algo combinado. O Atlético não quer liberar para um clube que é concorrente dele, Atlético, na Libertadores, né? Então, porque pegaria. Teve uma pessoa que me disse ontem, inclusive, uma pessoa do Atlético, vai pegar muito mal se o Atlético liberar o Diego Costa para o Corinthians. Como pegaria muito mal se o Atlético liberasse o Diego Costa para o Flamengo ou para o Palmeiras, enfim, times que vão disputar a Libertadores e que são concorrentes do Atlético. Você imagina o Diego Costa vem jogar no Corinthians, joga contra o Atlético, o Corinthians elimina o Atlético da Libertadores com gol do Diego Costa? Pegaria muito mal. E aí, essa grana seria algo em torno, para fazer a rescisão de contrato, R$ 16 milhões, que é a soma dos salários do Diego Costa. O Diego Costa ganha algo em torno de R$ 1,5 milhão lá no Atlético. O salário para o Corinthians não seria o problema, mas o Corinthians não quer adotar, justamente pelo que eu expliquei da questão do patrocínio, mas o Corinthians não quer adotar, não tem adotado o modelo de contratar jogadores
fazendo a rescisão, pagando pela rescisão de contrato, né? O Corinthians prefere que o jogador consiga a liberação para que depois o Corinthians só faça o acordo para pagar os salários. Mas eu acho que é possível, hein? Porque se você somar o que o Corinthians está a fim de pagar pelo Cavani, se você somar os salários todos, daria para pagar a rescisão de contrato do Diego Costa.